gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso clube de leitura que segue firme e forte. Hoje é o nosso dia de número 250. Olha só o número que nós já alcançamos, hein? 250 dias conectados, juntos, ao vivo, lendo a Palavra de Deus, interpretando os textos, buscando conhecimento. E como tem sido maravilhoso esse tempo que nós estamos juntos aqui nessa sala de leitura. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Saiba que aqui você tem lugar para crescer em conhecimento. Aqui nos encontramos não para falar sobre igrejas, não é sobre a placa da igreja, não é sobre denominações, não temos amarras, compromisso nenhum com interesses denominacionais. O nosso compromisso é ler os textos, entendermos o que está escrito, interpretarmos e aplicarmos na nossa vida, tá? Então, se você é alguém que quer crescer em conhecimento lendo a Palavra de Deus, siga com a gente. Vamos juntos, vamos em frente. E em um ano você também vai conseguir ter lido a Bíblia toda. É só você começar hoje e seguir todos os dias, tá? Depois resgata os dias anteriores ou você continua quando nós concluirmos a nossa leitura. Antes, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvo, Senhor, te agradeço por esse privilégio que é estarmos aqui todos os dias reunidos diante da Tua Palavra, com esse clube de leitura. Particularmente para mim tem sido maravilhoso poder mais uma vez ler as Sagradas Escrituras, interpretando os textos, aprendendo mais, crescendo em conhecimento e sabedoria debaixo da Tua graça. Senhor, eu peço que essa nossa leitura seja um instrumento nas Tuas mãos para abrir a nossa mente, para fortalecer o nosso coração e a nossa fé. Aproveita a oportunidade que estamos aqui em oração e peço ao Senhor, abençoe os nossos irmãos. Todos aqueles que oram conosco nesse momento, tenham uma semana de graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura então. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu abrir aqui meu celular. Quem está acompanhando aí em outro horário, comente também, tá? É importante que você deixe o seu comentário de onde você nos assiste. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda. Tudo faz parte para o desenvolvimento do plano, né? E do canal. Bom, Eclesiastes 2, ele vai falar aqui sobre uma reflexão que ele fez em busca de até onde ele poderia ir. Perigoso o que Salomão fez, só que ele fez com sabedoria. Não aconselho que ninguém faça. Apesar que eu acredito que muitos de nós, ou do ser humano, eu posso estar chutando muito alto aqui, mas eu acredito que 90%, eu acho que eu posso até aumentar um pouquinho, uns 95% talvez, de nós seres humanos, temos um momento como esse aqui de Salomão que nós vamos ler. O que aconteceu? Salomão se aventurou. Salomão ele foi dar uma passeadinha nos prazeres. Ele foi conhecer até onde ele poderia ir com as riquezas, até onde a riqueza poderia levá-lo, o que ele poderia desfrutar por causa da riqueza que ele tinha, sabe? Só que ele mesmo diz aqui, e acredito, que ele fez isso com sabedoria. Ele não chega a perder o controle, mas ele deu uma boa passeada, vamos dizer assim, no mundão, na vida louca, trazendo para o nosso linguajar. Salomão foi da vida louca, foi da balada, né? Das festas, enfim, ele vai falar aqui prazeres, mulheres, enfim. Só que ele fez tudo isso para chegar à conclusão de que tudo é vaidade. Vaidade é breve, é passageiro, não é duradouro, não vale a pena. Bom, se ele já fez isso e nós temos esse conselho,
Não precisa a gente fazer também, né? Apesar, repito, acredito que todos nós seres humanos temos essa fasezinha, né? De conhecer lugares, dar uma passeadinha fora para ter realmente um verdadeiro encontro com Deus. Mas vamos aprender aqui então com Salomão, como foi no caso dele. Versículo 1 e 2. Disse eu no meu coração. Então, ele determinou consigo mesmo. Vamos agora. Eu te provarei com júbilo. Portanto, goza o prazer. Mas eis que isso também é vaidade. Então, já é a conclusão do que ele fez. Ele vai falar o que ele fez. Do riso eu disse, está louco. E da alegria, para que serve essa? Então, aqui já está a conclusão. Ele vai falar o que fez, mas já começa concluindo. Do riso eu disse, está louco. E da alegria, para que serve essa? Então, para que serviu a alegria que eu adquiri por causa do uso do álcool, por causa dos prazeres? Enfim, você vai ver aqui que interessante. Versículo 3. Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém, instruindo o meu coração com sabedoria. Então, veja, a gente vê aqui que ele se propôs a se entregar ao vinho, se entregar à bebida, se entregar ao álcool, se entregar aos efeitos, né? Mas sem se tornar um alcoólatra, sem se tornar um viciado. Talvez, é até arriscado eu falar isso, mas talvez com moderação, né? Como a propaganda diz hoje em dia, beba com moderação, né? Talvez ele conseguiu fazer isso. Talvez não, né? O texto está dizendo que ele conseguiu. E a gente vai ver isso. Por quê? Apesar de ter determinado isso, porém, instruindo o meu coração com sabedoria. Ele nunca deixou de usar a sabedoria. E como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias da sua vida. Então ele falou, quero ver. Vou me entregar ao vinho e eu vou até onde debaixo do céu puder ir, me entregar, me divertir, eu quero ver aí o que acontece debaixo do céu. Versículo 4. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. Então, Salomão foi daqueles, igual a gente vê hoje. Sabe aquelas pessoas ricas que contratam cantores para fazer shows particulares, né? Chamam para suas mansões, para suas fazendas, aquele cantor que está estourado, aí chama para dar uma festa particular para ele. Então, Salomão fez o mesmo. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria. Então, permaneceu comigo a minha sabedoria. Ele nunca perdeu a sabedoria, ele nunca ficou fora de si, ele nunca se entregou ao ponto de ficar fora de si, né? Totalmente bêbado, vamos dizer assim, na loucura, né? Versículo 10. E tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então a minha porção foi essa. Ele conclui dizendo, tá bom, fiz tudo isso,
Tudo que os meus olhos quis, eu tive. Eu olhei para aquilo, meu olho desejou, quero, compro, eu quero tudo. E no final ele conclui, essa foi a minha porção. Não passou disso. Versículo 11. Ó. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Mesmo não tendo negado nada aos seus olhos e ao seu coração, ele chega à conclusão de que a busca pela felicidade através da riqueza, dos prazeres, é uma busca vã. Ele entendeu que nada do que ele conquistou seria duradouro, seria só uma porção ali, não duraria para sempre. É vaidade, ou seja, é uma coisa vã, é uma coisa passageira, não é duradoura. Muitos de nós já chegamos a essa conclusão, muitos dos senhores, das senhoras que passaram da fase do tá, né? 30, 40, 50, 60, 70, até chegar aos 30, talvez muitos ainda se perdem, né? 18 anos, meus 18 anos, 20, 25 anos, maravilha, vou desfrutar, vou sair, vou pra balada, vou pra noite, vou beber, vou comprar, olha que coisa linda eu quero, olha aquilo eu quero. Aí chega uma fase que a gente olha e fala, tudo vaidade. Tudo vaidade. Ficou tudo para trás. Quanto mais cedo a gente entender isso, melhor, né? Mas é o que eu digo. Muitos, acredito que 95%, por mais que tenham bons conselhos, por mais que tenha aí a Bíblia para nos dizer, vão passar por essas fases. Aquele que for sábio, atente para a instrução, adquire a sabedoria e faça isso fazer parte do seu entendimento, ou seja, incorpore nas suas ações. Né? Versículo 12. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a insensatez. Então veja, outra fase dele. Contemplar a sabedoria, a loucura e a insensatez. Pois, o que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. O que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Olha, essa frase aqui, ela tem um debate teológico, não vou entrar muito nisso, né? O nosso compromisso aqui é com a leitura e interpretar o texto. O texto é muito claro, né? O texto em si é muito claro. Ó. Pois o que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Porém, há um debate aqui, teologicamente falando, só licencinha. Há um debate aqui de que Salomão estava se referindo não a ele, tá? O texto dá muito a entender que Salomão estava falando de um rei. O que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Quer dizer, é o que o rei determina, né? Ninguém pode fazer nada além do que o rei determina. Porém, há um debate teológico aqui que essa frase ela poderia dar uma conotação do rei ser o criador, tá? Então, se o rei é o criador, o que pode ser feito após o rei? Nada, apenas aquilo que já foi feito. Então, vamos voltar para o início de tudo. Se o rei é o criador, se o rei é Deus, o que o homem pode fazer depois de Deus? Nada, apenas aquilo que já foi feito. Então, Deus criou tudo que há nesse mundo. Quem veio após ele, né? Após a criação de Deus, a imagem e semelhança dele, Adão. O que Adão pôde fazer? Nada, só desfrutar daquilo que Deus já tinha feito. Mas isso é um debate teológico, eu acredito que não precisa a gente entrar nesse ponto, nesse detalhe. Tanto uma coisa quanto a outra, está muito claro aqui no texto. Pois
que pode fazer um homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. O que o rei já fez, o que o rei determinou, está determinado. Versículo 13. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez. Assim como a luz é mais excelente do que a escuridão. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão. Então também percebi que o mesmo caso sucede a ambos. Então, Salomão observando a sabedoria, a loucura e a insensatez, ele chega à conclusão do seguinte: a sabedoria é excelente, óbvio. É mais excelente do que a insensatez. É melhor eu ser sábio do que eu ser insensato. A sabedoria é como luz para os meus olhos. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça. Então, o homem sábio pensa. Os olhos do homem sábio é revelado pela sua forma de pensar, tá? Mas o tolo anda na escuridão. É tiros no escuro. Não pensa antes de agir. Porém, a conclusão disso, percebi que o mesmo caso sucede a ambos. No final das contas, o final é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Versículo 15. Então eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim acontecerá comigo. Por que então eu busquei ser mais sábio? Olha o conflito. Espera aí. Veja. O tolo, o insensato, não pensa antes de agir, dá tiro no escuro, anda perdido, anda errando muito. O sábio já é diferente. Seus olhos estão na sua cabeça. Ele é comedido, ele pensa e tal. Mas no final, né, ele sempre está olhando para o final da vida. No final, o que sucede com um, também sucede com o outro. Ou seja, todos vão morrer. O final é sempre o mesmo. Aí ele se indaga: por que então eu busquei ser mais sábio? Então disse no meu coração que isso também é vaidade. Porque não haverá para sempre mais lembrança do sábio do que do tolo. Visto excluir o que agora é, será esquecido nos dias futuros. E como morre o homem sábio? Da mesma maneira que morre o tolo. Então, ele está falando o seguinte aqui, ó: não haverá lembrança para sempre. Morreu, já era, tudo vai ficar por aí, tudo vai passar. Cadê o templo de Salomão? Cadê o grande templo que Salomão construiu? Já foi destruído. Cadê as riquezas de Salomão? Perdeu-se, dividiu-se, está por aí. Então veja, Salomão não está negando que a sabedoria é algo bom. Ele não está negando isso. A gente tem que encontrar aqui um equilíbrio, tá? Muito pelo contrário. Pela falta de sabedoria, ele está dizendo: os tolos pagam um preço muito alto. Eles colhem as consequências das suas escolhas. Porém, no final, isso também é passageiro, isso também é vaidade. No final, tolos e sábios morrem igualmente, morrem do mesmo jeito. É aí onde esse ensino de Salomão corrobora com o ensino do Novo Testamento, que é a graça. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se não for a graça de Deus na nossa vida, toda a nossa sabedoria, toda a nossa força, todo o nosso estudo, todo o nosso entendimento dá em nada. Não seremos salvos pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente faz. Porém, não podemos deixar de fazer. Porque se eu agir tolamente, se eu agir de forma insensata, então eu vou arrecadar, mais dores. Sejamos sábios, porém entendendo que não é a nossa sabedoria que nos livra, que nos salva. Não muda em nada no final das contas. A gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Vamos para o versículo 17. Portanto, odiei a vida, porque o trabalho que se faz debaixo do sol é doloroso para mim, porque tudo é vaidade e angústia de espírito. Sim, eu odiei todo o meu trabalho, o que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então, olha só, o que Salomão está agora
preocupado. Ele está pensando o seguinte: espera aí, trabalhei, ajuntei, e aí eu vou deixar para o próximo. Essa sensação que ele teve, muitas pessoas hoje têm. Muitas pessoas pensam assim: eu não, eu vou trabalhar, eu vou ajuntar, eu vou fazer para deixar para os outros. Salomão, por um momento, ele teve essa sensação também, né? De trabalhei, foi doloroso para mim, e eu vou deixar para o homem que vai vir após mim. Versículo 19. E quem poderá saber se ele será um homem sábio ou tolo? Todavia, ele terá domínio sobre todo o trabalho que realizei. E onde eu me mostrei sábio debaixo do sol, isso também é vaidade. Então eu comecei a trazer desespero ao meu coração por todo o trabalho que realizei debaixo do sol. Porque há um homem cujo trabalho é com sabedoria, conhecimento e equidade. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Isso também é vaidade. Isso também é vaidade e grande mal. Porque o que tem o homem de todo o seu trabalho porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da angústia do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho tristeza. O seu coração não descansa à noite. Isso também é vaidade. Então, no contexto aqui, Salomão está dizendo o seguinte, para mim e para você: tudo que você está construindo, você vai deixar para alguém. Cuidado para você não deixar para alguém tolo. Tá? No contexto, exatamente isso que ele está nos mostrando aqui. Ó. Olha só. Versículo 19. E quem poderá saber se ele será um sábio ou um tolo? Todavia ele terá domínio sobre o trabalho que eu realizei. Então, se você tem a oportunidade hoje de estar construindo algo, não seja egoísta, como por um momento nós somos, e Salomão pensou, né? Eu vou deixar tudo para os outros? Não. Mas pense da seguinte forma: para quem vai ficar? Para quem eu vou deixar? Porque se for para um tolo, vai destruir tudo que eu construí com muita canseira, com muito trabalho. Pense nisso. As pessoas não gostam de pensar nisso. As pessoas não gostam de pensar porque tem medo da morte, aquela coisa toda. Mas pense nisso. Para quem vai ficar o que você tem construído? Você é empresário, você tem uma loja, você tem um comércio, você tem uma reserva, enfim. Para quem você vai deixar? Quem será o próximo? Quem vai tomar conta? Pense nisso com sabedoria. E isso tem que ser visto o mais rápido possível, né? Porque depois que morre não tem como rever, não é isso? Não tem como rever. Versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Eu vou te explicar isso aqui, tá? Vamos ler e eu vou te explicar. Versículo 25. Porque quem pode comer, ou quem pode se alegrar mais do que eu? Porque Deus dá ao homem, que é bom aos seus olhos, a sabedoria, o conhecimento e a alegria, mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e para que ele dê o que é bom diante de Deus. Isso também é vaidade e angústia de espírito. Então veja, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Quando ele diz assim, não há nada melhor para o homem, veja, calma, respira, pense, existe um contexto, como o texto quer ser lido. Preste atenção. Isso aqui é uma hipérbole. Você lembra o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma forma exagerada de expressar algo, né? Um sentimento de falar algo. Então, quando ele fala assim, não há nada melhor para o homem do que comer, beber, do que desfrutar,
é uma forma de expressar o seguinte: é preciso aproveitar a vida, é preciso desfrutar das nossas conquistas. Porque em todo o contexto, Salomão vem dizendo, não viva buscando riquezas. Né? Em todo o contexto ele vem dizendo, olha, tenha moderação. É tudo vaidade, tudo passa. Lá no final, olha aí na tela, ó, acompanha essa bolinha aí, ó, olha só. E isso também é vaidade e angústia do espírito. Apesar de ser vaidade no sentido de passageiro, uma coisa vã, é importante. É importante porque a pessoa ela precisa usufruir daquilo que ela trabalha. Então, por isso ele fala, não há nada melhor. Claro que há coisas melhores, né? É muito melhor do que riquezas a eternidade, a vida com Deus, a verdadeira felicidade. É muito melhor. Em todo o contexto, Salomão tem nos ensinado, inclusive em Provérbios. Lembra em Provérbios que nós falamos? Aquele que acumula riquezas por causa de fraude, de presentes, né, que é o suborno, de forma errada, vai acumular também muitas dores e vai ser pura perda. Então, não é nesse sentido, não há nada melhor. Eu tenho que ganhar dinheiro a qualquer custo. Não há nada melhor do que você desfrutar. Então, atente a isso. É preciso do tempo do desfrute. Tá? Do desfrute. Então, buscar a prosperidade, mas com moderação. Sem esquecer dos prazeres básicos da vida, né? Que são extremamente necessários também. Vamos continuar. Nosso entendimento vai se abrindo conforme a gente vai lendo mais. Capítulo 3. Um conselho excelente aí que a Raquel escreveu. Então vamos ensinar o tolo. É isso. Já que você vai deixar algo para sua descendência, ensine os seus descendentes a não serem tolos, a dar valor. Eu vi esses dias, agora eu não me lembro qual é, um homem muito rico, não me lembro o nome dele. Eu vi ele dando uma entrevista, alguém conversando com ele e tal, e aí, no meio dessa entrevista, dessa conversa, o filho dele apareceu ali, passou por ali. E aí esse homem muito rico, ele falou assim, esse aqui é o meu filho. Se aproximou, tal, na empresa, tal, muito rico, dando entrevista lá na empresa dele, tal, mostrando. E aí o filho se aproximou, ele falou assim para a pessoa que estava ali entrevistando, ele, esse aqui é o meu filho. E aí o entrevistador falou assim, bacana, tal, como é seu nome, aquela coisa toda. E aí, o que você faz aqui na empresa? Do seu pai, você ajuda o seu pai e tal? Aí o filho falou assim, não trabalho aqui na empresa do meu pai não. Por enquanto, né, pai? Aí ele deu as costas e saiu. Aí o entrevistador, né, meio assim, sem saber o que falar, olhou para o pai falou assim, não, meu filho está trabalhando de Uber. Juntou o dinheirinho dele, ensinei ele a poupar, comprou um carrinho e foi trabalhar de Uber. Eu estou ensinando ele a como começar, a dar valor. Mais para frente ele vai trabalhar na empresa, mais para frente ele vai assumir um cargo de confiança e conforme ele for crescendo, desenvolvendo, um dia isso aqui pode ser dele, tudo isso aqui pode ser dele. Mas ele vai ter que começar lá embaixo para dar valor. Meu irmão, minha irmã. Não é fácil não, né? Não é para qualquer um não, né? Tem muita gente que pega a filha e coloca dentro de uma bolha, né? Tadinha. Dentro de uma bolha. Não vai passar nada na vida. Que depender de mim, nunca que ele vai pegar um ônibus sozinho, nunca que... Cada um, né? Mas a Bíblia nos mostra como instruir os nossos filhos e a gente já leu. Precisa de ensino, de correção, de disciplina, de vara, né? Capítulo 3. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer,
um tempo para morrer, um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para prantear, um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras, um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar, um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar, um tempo para odiar, um tempo para guerrear, um tempo para fazer paz. Que benefício tem o trabalhador naquele em quem trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para neles serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dádiva de Deus. Então, mais uma vez, ele mostrando aqui que há tempo para tudo. E só vai ter prazer realmente na vida a pessoa que entender tempos. Tem o tempo de colher, tem o tempo de plantar, mas tem também o tempo de colher. Um dia uma pessoa me mandou uma mensagem, faz parte do nosso grupo. Não me lembro muito bem assim a cena, mas foi mais ou menos assim. Era um feriado, se não me engano, uma véspera de feriado. E aí então seria um feriado prolongado, ou o feriado era na sexta, e sábado era dia de trabalho, essa pessoa ela é comerciante. E aí a pessoa me mandou uma mensagem: pastor, eu fui convidado por alguns amigos para ir para uma chácara e tal, só que é na sexta-feira e no sábado normalmente eu abro meu comércio e tal, tô um pouco pensativa se vou, se não vou, porque se eu for aí a loja vai fechar no sábado, sei o quê. Falei: minha irmã, vai, não é meio período que vai mudar tanto assim a sua vida, não. Avisa os seus clientes, manda uma mensagem: esse sábado eu vou estar fechado, se quiser alguma coisa pede antes, pede depois, tá? Vai, tem tempo para tudo. Depois a pessoa mandou mensagem agradecendo. E já se passaram vários meses e a empresa não quebrou por causa disso. Mas equilíbrio, né? Equilíbrio sempre, moderação sempre. Versículo 12. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é a dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso Deus faz para que o homem tema diante dele. Então, as coisas que Deus fez são imutáveis, né? A gente não deve acrescentar nem tirar. E isso é para que a gente tema a Deus. Versículo 15. O que é, já existiu. E o que está para ser, também já existiu. E Deus requer aquilo que passou. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. Versículo 16. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda obra. Então, eu vi que essas coisas acontecem. Eu vi impiedade, eu vi injustiça. Mas há tempo para tudo. Vai chegar o tempo em que o Senhor ele vai resolver essa questão. A gente vai lá no Novo Testamento e vê que Jesus falou, né, na parábola do trigo e do joio, que no cochilo do guarda o inimigo veio e semeou o joio. E aí os trabalhadores do campo falaram assim: Senhor, quer que a gente arranque o joio? E o Senhor falou: não, no tempo da colheita o joio vai ser arrancado, deixa crescer juntos. Aí tem muita gente que fala assim, ó, olha só,
Vamos para o ambiente de igreja, né? Que é o campo. Lá nós temos o joio e o trigo. Temos verdadeiros cristãos e falsos cristãos. Temos verdadeiros pastores e falsos pastores. Em todo o reino nós temos igrejas verdadeiras e igrejas falsas, que são seitas disfarçadas. Aí há quem diga assim, mas por que Deus permite? Por que não acaba com essas igrejas ruins de vez? Calma, deixa o joio crescer junto com o trigo. O tempo da colheita vai chegar, meu irmão. Vai chegar a hora, aí a gente vai saber. Os frutos já vão mostrando, e os que são revelados, sai dela, povo meu. Não é o que diz lá em Apocalipse? Sai dela. Mas vai chegar a hora. Eu ouvia pregadores falando assim, fulano estava no nosso meio e saiu, é porque era joio, Deus arrancou o joio. Eu já vi pregadores orando, Deus, tira o joio do nosso meio. Não vai tirar. É mentira esse negócio, saiu da igreja é porque era joio, foi Deus que arrancou. Mentira. A Bíblia diz que isso só vai acontecer ao soar da trombeta. Deus vai enviar os seus anjos, e aí a foice vai passar, e vai fazer a divisão. É conversa esse negócio, é Deus que está arrancando o joio do meio do trigo, é nada. Isso é só um discurso alienador. Às vezes a pessoa nem joio era, às vezes ela era trigo verdadeiro. E saiu porque viu alguma coisa errada. Discernimento, sabedoria. Então Salomão disse, eu vi que essas coisas acontecem, mas eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo e para todo propósito e para toda obra. Eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria, para que assim pudessem ver que em si mesmos, deixa eu ler de novo. Eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria para que assim pudessem ver que são em si mesmos animais. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais. Então, esse é o contexto daquilo que eu falei na visão panorâmica, que a gente precisa ler com atenção, porque senão dá a entender que não existe vida após a morte, quando ele fala aqui que o homem é igual ao animal, morreu, acabou, já era. Não, é diferente. O animal morreu é uma coisa, o homem morreu, tem vida, né, após a morte. Só que ele está falando aqui o seguinte, versículo 18, eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos animais. Então, qual é a nossa condição humana? A mesma de animais, humanamente falando. Por quê? Olha só. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais. E lhes sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro. Porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre um animal, porquanto tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos voltam ao pó. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima, e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Assim percebo que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas próprias obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, não está dizendo que não existe vida após a morte. Quem o fará voltar para ver? Sim, não volta, reencarnação não tem mesmo. Mas Salomão está dizendo, aproveite, a sua porção é essa, você está aqui nesse mundo, aproveite, desfrute, dê o seu melhor. Depois não tem volta para cá não, mas nós já sabemos que existe algo muito melhor. A nossa esperança em Cristo não se limita às coisas deste mundo. Capítulo 4. Então retornei e considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas daqueles que foram oprimidos, e eles não tinham um consolador. E ao lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham um consolador. Por isso, eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Sim, melhor do que estes está aquele que ainda não existe, aquele que não viu as más obras que se faz debaixo do sol. Mais uma vez, esse texto, digo para você, é uma hipérbole, né? É uma forma exagerada de expressar, é uma forma de falar assim,
era melhor nem ter nascido. Se for para passar por isso, era melhor nem ter nascido. É o que ele está falando assim. Melhor do que esses que são oprimidos, que não têm consolo. Olha, por isso eu louvei aqueles que já morreram, Salomão está falando. Morreu, já está melhor do que eu, já foi para um lugar melhor do que eu. Por isso eu achei até melhor aqueles que nem nasceram ainda, que não viram essas coisas ruins que acontecem aqui na Terra. É uma forma exagerada de falar, né? Era melhor nem ter nascido. Mas não somos nós que determinamos isso, né? O autor da vida é Deus. Versículo 4. Novamente considerei todo o trabalho e toda a obra correta pela qual um homem é invejado pelo seu próximo. Isso também é vaidade e angústia de espírito. Tudo passa. Tudo. Você está sendo invejado? É vaidade. Tudo passa. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias com trabalho e angústia de espírito. Moderação. Então retornei e vi vaidade debaixo do sol. Há somente um, e não há um segundo. Sim, ele não tem filho ou irmão, e contudo, não há fim para todo o seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. E nem ele diz, para quem eu trabalho, e privo a minha alma do que é bom. Isso também é vaidade, sim, é um trabalho doloroso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. O texto é muito claro, né, gente? Parceria, amizade, companheirismo, cumplicidade. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que um rei velho e tolo, que não se deixa mais admoestar. Porque do cárcere ele sai para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Está falando de duas pessoas, né? A criança pobre e o velho rico, rei, porém tolo. Então, porque do cárcere ele sai para reinar, ou seja, a criança pobre do cárcere sai para reinar, porque é sábia, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre, quer dizer, nasceu em seu reino, é um príncipe, se tornou rei, torna-se pobre, porque é um tolo. Versículo 15. Considerei todos os viventes que andam debaixo do sol como a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não há um fim de todas as pessoas, até de todas que foram antes delas. Tampouco os que lhe sucederem se regozijarão nele. Na verdade, isso também é vaidade e angústia de espírito. Sempre haverá sucessores, sempre vem um depois do outro. Ninguém é insubstituível. Um provérbio aí mais atualizado. Bom, gente, eu vou parando por aqui, senão a gente estende muito no horário. Amanhã a gente continua. Deixo aí para vocês um abraço de fé e força. Compartilhe. Está sendo bom para você? Clica aí no link, compartilha com amigos, com familiares, chama para o clube. Vamos engrossando o caldo, né? Como dizem, e vamos crescendo juntos, com sabedoria. Tchau, tchau.